Nós queremos convidar a sua atenção nesse mês especial, é o mês onde vamos celebrar o aniversário de organização eclesiástica desta igreja, e o Senhor colocou no nosso coração, tanto hoje como também nos próximos domingos, falarmos sobre este tema tão importante, que hoje tem sido multifacetado e muitas vezes até subvertido, que é o que é ser igreja. E o Senhor colocou no nosso coração uma palavra da sua parte para refletirmos nessa noite sobre a identidade da igreja. Ser igreja, uma identidade viva. Abra comigo as Escrituras Sagradas, na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 2, e nós vamos ler apenas os versos 9 e 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Assim que você encontrar, fique de pé em reverência à santa palavra do Senhor, para juntos lermos essa porção da sua palavra. Amém? Vamos ler todos juntos? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, diante da Tua palavra, nós nos quedamos e nos humilhamos, porque sabemos, Pai, da Sua autoridade. E ela, para nós, Senhor, é regra exclusiva de fé e de prática. E por isso nós te pedimos, Pai, que na instrumentalidade do Teu Espírito, apesar dos meus defeitos e erros, apesar das nossas limitações enquanto Teu povo, possas usar, Senhor, mais uma vez este púlpito para comunicar a Tua verdade aos corações de cada um dos Teus filhos que nessa noite se congregam aqui para reunidos te adorarem. E também confrontando-nos, Senhor, a mudança, a fim de que não apenas tenhamos a nossa mente cheia do conhecimento libertador da Tua palavra, mas também saiamos com as nossas mãos e pés aptos para colocarmos em prática tudo aquilo que iremos aprender da Tua parte e não da minha. Assim te rogamos, Pai, também que a nossa concentração esteja na Tua pregação, na voz que falará ao nosso coração da Tua própria parte, Senhor, para o nosso enlevo, crescimento e edificação. Assim te pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Podem sentar, meus amados irmãos. Desde o Pentecostes, em Atos capítulo 2, quando o Senhor Jesus, antes prometendo o Consolador, prometendo outro Paráclitos, que haveria de guiar a igreja, nutrindo-a e capacitando-a para o seu ministério, desde esse cumprimento com a descida do Espírito Santo sobre os eleitos em Jerusalém, a igreja ela se constituiu como uma comunidade viva, uma comunidade vibrante, movida pelo Espírito Santo, mas centrada na proclamação do Cristo ressuscitado, de um Deus vivo e verdadeiro, como temos cantado frequentemente. No início da caminhada da igreja, ser igreja não era estar em um templo ou em uma edificação, ou pertencer a uma denominação, uma organização social, mas era um corpo vivo. Reuniam-se eles nos lares, nas praças, nas cavernas, ou mesmo em catacumbas. E a igreja primitiva, veja só, não contando com as liberdades e benesses que hoje nós certamente desfrutamos, era perseguida, extremamente pobre de recursos, mas rica em fé, rica em unidade, rica em fervor espiritual. Os irmãos partilhavam tudo naquele tempo e não deixavam de anunciar Jesus a nenhum custo ou ameaça, mesmo diante da espada de Roma, dos judeus e de quem quer que se levantasse contra o avanço dos discípulos de Jesus.
Mas com o passar dos séculos, é um fato, a concepção de ser igreja foi em muitos momentos distorcida pela própria igreja, é verdade. Durante a Idade Média, por exemplo, a igreja se institucionalizou ao ponto de ser confundida com o próprio Estado. Ser igreja passou a significar pertencer a uma estrutura clerical e hierárquica, muitas vezes distante da simplicidade do evangelho que notamos, sobretudo no livro de Atos e também nos evangelhos. É neste ponto que a reforma, no século XVI, onde o Senhor, com sua bondade e provisão, levanta homens santos para resgatar a centralidade da palavra, a centralidade de Cristo e das doutrinas dos apóstolos para a vida da igreja. Especialmente convalidando uma doutrina que poucas vezes tem sido lembrada, mas é uma das bases, um dos pilares da reforma, que é o sacerdócio universal dos crentes, restaurando o entendimento que era desde o princípio genuinamente cristão, de que a igreja não é uma instituição. A igreja é a comunidade invisível do povo regenerado por Deus, mais do que uma estrutura, mais do que um prédio, mais do que uma organização popular ou social. Era ela o corpo de Cristo, a unidade da agência do reino de Deus. A igreja certamente, desde o princípio, nasce sob o fogo, sob a graça, o fogo da perseguição, a graça dos livramentos que o Senhor proferiu contra cada um dos que genuinamente não negavam ao Senhor como seu Senhor e Salvador. Quando Cristo é assunto aos céus, em Atos 1, nós observamos o surgimento da igreja a partir do Espírito Santo, a capacitando-a como um organismo vivo, sem templos suntuosos, sem estruturas hierárquicas complexas ou institucionais. Era o corpo de Cristo. E é verdade que muitas foram as provações que acometeram a igreja ao longo dos séculos. Do século I ao III, por exemplo, o Império Romano tratava os cristãos como inimigos do Estado. Nero, por exemplo, em 64 d.C., inicia uma perseguição brutal contra os crentes, após incendiar Roma, culpando os cristãos com a pretensão de, afundando seus líderes, decapitando os genuínos cristãos, sobretudo os apóstolos, pudessem percorrer uma empreitada de apagar o crescimento da igreja. E a igreja foi sendo empurrada para catacumbas, mas ali crescendo. Foi sendo empurrada para sepulturas subterrâneas, que se tornavam templos improvisados, sem nenhum empecilho para que louvassem, bendizessem o Senhor, como fazemos aqui hoje, com outras circunstâncias, é verdade. Ali mesmo, correndo riscos, ameaças, os cristãos cantavam, partilhavam do pão, do vinho, ensinavam a palavra. Tertuliano vai chegar a dizer, sendo ele um dos pais da igreja no século II, que o sangue dos mártires era a semente da igreja. Parece que quando mais perseguida ela era, mais o Senhor a nutria de coragem e de ousadia para enfrentar as mais duras ameaças. É por volta do século IV, com Constantino, depois com Teodósio, a igreja ganha um reconhecimento de Estado e com o tempo acaba misturando-se com o próprio poder político, torna-se institucional, torna-se objetivada, enclausurada em castelos, coroas, cruzadas. E a reforma vem e parte justamente da premissa de retorno, de resgate, dos valores primordiais que fundamentavam a igreja desde o início. Hoje, meus irmãos, a tentação para desdizer ou criar confusões de identificação com o que é ser igreja tem sido outras. Hoje a tentação tem sido transformar a igreja em shows, em empresa de serviços religiosos. Em tempos de consumismo religioso, muitos têm tratado a igreja como um clube, como um serviço. Ser igreja tem sido reduzido também para muitos a frequentar cultos e programações, seguir rotinas e receber bênçãos. Mas Pedro, em sua carta, como acabamos de ler, nos recorda com palavras
contundentes e também profundas, que a igreja é uma identidade. A igreja não é um evento, é um povo que pertence a Deus, chamado para viver de forma santa e proclamando com esta santidade a glória do seu Senhor, que é Cristo. E essa é a essência que devemos e precisamos redescobrir, vivenciar e repetir quantas vezes necessário for, a fim de que lembremos da identidade viva que é ser uma igreja, que é mais do que um templo, que é mais do que uma estrutura, é identidade em Cristo. E o primeiro ponto que nos apresenta aqui o apóstolo Pedro, ele nos chama de geração eleita. No verso 9, na parte A, vós, porém, sois raça eleita, ou geração eleita. Então nós vemos, meus irmãos, como uma primeira marca de identidade do que é ser igreja, que ser igreja é ser escolhido por Deus. A expressão grega aqui, genos eklekton, geração eleita, combina dois termos aqui extremamente profundos e poderosos. O primeiro é raça, linhagem, geração. O segundo é eleição, escolha. Pedro está ecoando aqui algo que não é novo para os seus destinatários, que estamos estudando aqui todas as manhãs de domingo, na nossa série de estudos na primeira carta de Pedro. E nós já vimos lá que os destinatários são cristãos da dispersão. São os cristãos da diáspora. Foram separados, espalhados nas mais diversas regiões da Ásia Menor, do sul da Europa, do norte da África, por conta das perseguições que foram impingidas contra a igreja após o martírio de Estevão, em Atos capítulo 7. E então ela é espalhada para Samaria, para a Judéia e até os confins da terra, em cumprimento ao legado que Jesus transmite aos apóstolos. Mas veja, Pedro não está inventando isso. Ele usa da referência para esses seus destinatários, como também para nós, de algo que já havia sido predito pelo profeta Isaías, no capítulo 43, versos 20 e 21. Veja comigo na sua Bíblia. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 43, versos 20 e 21. Ele vai nos dizer: os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. É uma designação que implica exclusividade. Também em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, o Senhor conclama o povo ao arrependimento, dizendo a eles: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, sararei a sua terra e curarei seus caminhos. O meu povo, ser igreja é ser povo de Deus, escolhido por Deus. Porque, queridos, é uma designação que implica exclusividade. Nós não somos qualquer outro povo, o povo da festa, o povo da felicidade, o povo da alegria. Todas essas são características válidas, mas que não têm implicação de identidade. Nós somos e pertencemos ao Senhor exatamente pelo fato de que foi Ele que nos escolheu e não nós a Ele. Pedro afirma aqui que mesmo espalhados, mesmo dispersos, mesmo lá no seu bairro e no meu, distantes, para lá, para acolá, e espalhados na terra, mesmo estando sem a presença e a proximidade física, somos nós, povo de Deus, escolhidos por Ele, uma raça espiritual eleita antes da fundação do mundo no Senhor. A nossa eleição, queridos, a nossa escolha, entretanto, não é baseada no que nós fazemos ou deixamos de fazer, é baseada na misericórdia eletiva do Deus que escolhe e predestina o seu povo para caminhar sobre a terra. Como está lá em Romanos, capítulo 9, versos de 11 a 16. É o oleiro que destina uns vasos para a honra e outros para a desonra. Não são os próprios vasos que se autodestinam ao propósito para o qual foram estabelecidos. A nossa eleição não é baseada em méritos.
Somos escolhidos de Deus, mas com base na sua própria misericórdia e amor. Isso, ao mesmo tempo, nos humilha, mas também nos leva à gratidão. Nos leva a termos um coração grato ao Senhor por ter nos escolhido apesar de nós. Em uma era de autopromoção, em uma era de culto ao ego, nós precisamos reiteradamente lembrar que nós fomos escolhidos, não nós o escolhemos. Não foi porque éramos os melhores, mas é porque, apesar de sermos indignos, Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Ser eleito, queridos, é ter uma identidade e uma missão, porque Deus nos escolheu, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 1:4, para sermos santos e irrepreensíveis. Ele escolheu um povo para chamar de seu, que se parece com Ele. E eleição, então, nesta senda, implica em responsabilidade, em não em passividade. Eu sou o povo de Deus, então já me basta esta designação. Já me basta esse pedigree, esse selo, essa distinção. Não basta, porque nos faz ser responsáveis pelo nome que levamos quando saímos das nossas reuniões, quando saímos de cada encontro na igreja, sabedores de que levamos o nome de Deus para além dessas portas. João Calvino, ele nos fala algo importante sobre isso, quando ele nos afirma: a eleição é o princípio da igreja. Sem a escolha de Deus, não haveria povo algum. E é fato, é Ele que seleciona, é Ele que escolhe. Sem escolha, sem eleição, não há povo. E é por isso que somos igreja, porque nós somos um povo escolhido por Deus. É o que Paulo nos diz em Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis nele em amor. Em João 15:16, Jesus nos diz também: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Fui eu que fui até vocês, foi Ele que nos escolheu. Sabendo disso, querido irmão, querida irmã, você precisa identificar-se enquanto igreja como alguém que foi escolhido por Deus, cultivando com humildade essa graça que você recebeu. Pois você sabe que não foi pelo teu mérito, não foi por adjetivos ou qualidades que você ostentasse que o Senhor olhou com bom grado para te abençoar, para te salvar, para te resgatar das trevas. Não foi por isso. Foi única e exclusivamente pela graça. Isso nos faz rejeitar o orgulho espiritual. Ser igreja não é andar altivo, é andar humilde. Ser igreja não é andar arrogante, soberbo, não. Ser igreja é andar com consciência e humildade, sabendo que nós somos um povo escolhido por Deus. Ser um povo escolhido por Deus nos gera no coração também sentimento de honrar a eleição que recebemos da sua parte, sem termos como pagar, mas correspondendo à sua graça com uma vida santa, com uma vida honesta, íntegra, reta, que imite o seu bom exemplo. Pedro, ele prossegue dizendo que ser igreja é ser escolhido por Deus, mas também ser igreja, ele diz, é viver em santidade e serviço. Ele nos diz aí, no verso 9, parte B, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real e nação santa. A frase aqui, basileion e erateuma, une realeza, que é basileia, reino, coroa, e sacerdócio. Duas funções separadas aí no Antigo Testamento, muito comuns na relação de Deus com o seu povo. Em algum momento, religiosamente, o Senhor se comunicava com o seu povo através dos sacerdotes, que eram intermediários para requererem a misericórdia de Deus com a oferta de animais, para que fosse aplacada a ira de Deus em face dos pecados de todo o povo. O dia do Yom Kippur, a oferta pelos pecados, anualmente o animal ali sacrificado que representava a Cristo, a última oferta, o último sacrifício, o definitivo, o perfeito, o eterno. O sacerdote tinha essa função. Deus falava com o povo, com perdão, com graça, com salvação,
através dos sacerdotes, mas em algum tempo falou também para com o povo através dos líderes que ele levantou e ungiu, que eram os reis. As duas expressões usadas por Pedro aqui nos colocam nestas duas figuras importantíssimas para o povo de Deus: santidade, sacerdócio, e fala real como serviço. O governo dos homens, diz Paulo em Romanos capítulo 13, é espada de Deus. A justiça, as leis são ministros de Deus. Reis, na realidade, pensam que governam, mas são apenas instrumentos para o cumprimento da sua eterna vontade, pois nada escapa aos seus decretos. O que ele diz, acontece. O que ele quer, se cumpre. Duas funções. Isso aqui é um eco, queridos, de Êxodo 19:6, mas aplicado agora à igreja de Cristo. Pedro mostra para nós que ser igreja, que todos os crentes têm acesso ao trono de Deus e foram consagrados por isso para servi-lo. E por isso ser igreja é viver em santidade, também em serviço. Santidade não é isolamento, como pensavam os monasticistas entre os séculos 11 e 12. Vamos nos isolar nas montanhas, por isso chamados monges dos monastérios, movimentos que surgiram com um genuíno pensamento de fugirem do pecado. Mas esqueceram eles que a fonte do pecado não era externa, é interna. Jesus já havia dito para os seus discípulos que o que contamina o homem não é o que entra, e sim o que sai da sua boca, isto é, o pecado. O pecado está aqui, enraizado no nosso coração, encontrando lugar a cada vez que negligenciamos a nossa vida devocional enquanto igreja do Senhor. Ser igreja é viver em santidade, é viver em serviço. Ele nos chama a sacerdócio real, ele nos chama a nação santa. Santidade não é isolamento, santidade não é ir para a montanha. O pecado está lá porque você está lá. Santidade é humilhação contínua perante o trono da graça do Senhor e reconhecimento de fraquezas. Caminha bem na vida cristã quem não se acha forte, quem se acha fraco, porque quando somos fracos, é aí que somos fortes. Caminha bem na jornada cristã, caminha sendo fortalecido pelo Senhor, quem sabe das suas fraquezas e pede ao Senhor constantemente que fortaleça-nos para resistirmos às tentações com a sua própria palavra. Santidade, ágios, não é isolamento. Santidade é distinção moral, é espiritual, é consagração. O mesmo rei com óleo derramado na sua cabeça, em algum momento também padecia de pecados, envergonhava o chamado do Senhor e a vocação santa que recebeu. Não era o fato de não errar nunca que o tornava santo. Santidade é separação. É pureza, sim, é verdade. Mas eminentemente é consagração. Muitas vezes atacam a igreja exatamente por esse ponto. Vocês se chamam santos, mas dentro das vossas reuniões há hipócritas, há adúlteros, há mentirosos, há ladrões, há roubadores, há gente fraca, há gente maliciosa, há gente que não tem ética, que não age com a moral. Nós respondemos com muita clareza: sim, é isso mesmo. E o que isso faz de nós menos igreja? Pensam eles que a igreja é uma comunidade de perfeitos. E eu respondo para essa pessoa: o que nos distingue no mundo não é a ausência do pecado. O que nos distingue no mundo é a presença do arrependimento. Esta é a marca de um regenerado. Erra, tropeça, cai, mas tem consigo o selo da salvação que se chama o Espírito Santo. Ele nos move a nos arrependermos e confessamos os nossos pecados. E Ele é fiel e justo para nos purificar de toda iniquidade. 1 João capítulo 1, verso 9. Isso é santidade. A igreja, ela precisa entender que ela caminha em santidade e também em serviço. Ela precisa refletir o caráter de Deus numa sociedade que está corrompida, degenerada.
O sacerdócio real, queridos, aqui colocado como uma marca identitária da igreja, conforme o apóstolo Pedro, implica em serviço ativo. A igreja é uma comunidade de serviço. A igreja é uma comunidade de santos de Deus, que intercede, que edifica, que aconselha, que ensina, como cantamos, que aprende, que ensina, que chora e enxuga lágrima, que cai e levanta. Santos de Deus, separados como um sacerdócio, cuidando-se mutuamente no interesse do crescimento e da expansão do reino de Deus na terra. Uma família comprada pelo sangue do Cordeiro. Não existe cristão que não tenha chamado, que não tenha dons dados, porque do Espírito Santo são capacitações para a edificação de todo o corpo. Não existe ninguém que não tenha dons, e não existe ninguém que tenha todos, pois Ele mesmo é quem distribui e oferece os dons no meio do corpo aos seus membros, para que todos, bem juntos e qualificados, como diz a carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios capítulo 12, também Romanos 12, em Efésios capítulo 4, nos fala da igreja como um corpo, uma unidade de serviço, uma unidade de santidade. Stephen J. Nichols, ele vai nos dizer algo muito importante sobre santidade. Ele nos fala que santidade não é uma opção para o povo de Deus, é o selo que distingue os que foram separados por Ele. É isso que vemos em Hebreus capítulo 10, versos 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, acheguemo-nos com sincero coração, coração devotado, separado. Em Apocalipse 1, verso 6, João, ele recebe do Senhor a visão das últimas coisas. E nos diz, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Nós somos sacerdócio, não é um pastor. Pastor não é sacerdote, todo crente é um sacerdote real. Vós sois sacerdócio real, nação santa. A igreja é uma comunidade, ela tem como identidade uma vida de santidade e de serviço. Afinal, quando interpretamos culto, sacerdócio, nós falamos de serviço. Serviço. O Filho do Homem veio também para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Não para ser servido. Precisamos, portanto, imitar seu exemplo. Tem gente na igreja que se lamenta que a igreja não vai atrás dela, porque a igreja não dá isso, porque a igreja não faz isso. E a indagação que temos muitas vezes em situações bastante hilárias como essa é: e o que essa pessoa faz para a igreja? As pessoas têm um senso materialista de igreja, consumista de igreja. A igreja não é um produto, a igreja é a comunidade do reino de Deus. É para servir, não é para ser servido. Eu ouvi isso da boca de um irmão que deixou uma das nossas igrejas daqui da região. Encontrei com ele em uma oportunidade. Perguntei: meu irmão, você não está mais na igreja tal? Aí, não, pastor. Eu cheguei à conclusão de que essa igreja não está mais me servindo. Eu falei: pois está certo, não vai mais lá não. Não é? Enquanto seu coração não mudar, não vai nenhuma. E ele olhou para mim assim com o olho arregalado. Eu falei: meu irmão, igreja não é para te servir não, você está muito equivocado. Você tem que estar lá para servir ao Senhor. Tem gente que procura igreja para frequentar com a sua família, para crescer na fé, para caminhar, e vai coletando, parece que está procurando uma escola para matricular o filho. O que tem de serviços aí, pastor? A igreja tem ar-condicionado? Quero saber se a igreja tem banda. A igreja tem bancos acolchoados? Ah, não, eu estou pensando bem. A igreja tem estacionamento? Porque tem a ideia distorcida da identidade da igreja, que não é ligada ao que Pedro nos ensina aqui com muita autoridade da parte do Espírito Santo. A igreja é vida de santidade e serviço. É uma comunidade de santos, de sacerdotes, de servos.
não de consumistas, não de clientes. É de gente que vem somar, que vem trabalhar, que vem crescer. Você tem sido consagrado por Deus como igreja? Você precisa encontrar um lugar no corpo de Cristo. É costume sempre usar essa troca de palavras para dizermos que o crente que não serve, não serve. Ou seja, não tem servência, não tem utilidade, se ele não entrega a sua vida em benefício do reino. Mas, pastor, eu vejo um irmão, uma irmã que só frequenta. Você não sabe, o serviço às vezes é intercessão, o serviço às vezes é contribuição, o serviço ele é amplo e multiforme dentro da perspectiva de um Deus que encontra para cada um dos seus separados filhos um trabalho na sua casa, que não necessariamente é pegando peso, é carregando mesa, é tocando na igreja, pregando, é ajudando na junta diaconal, é na administração da igreja, no presbiterato. Aliás, os mais valorosos trabalhos justamente acontecem no silêncio dos bastidores, onde a igreja trabalha, visita, aconselha, instrui, contribui. Abandone o comodismo. Sirva com zelo. Você é igreja. A igreja é uma comunidade de santidade e também de serviço. Mas Pedro ele vai além, ele nos diz ainda que a igreja, ser igreja, é pertencer exclusivamente a Deus. Ele nos chama de raça eleita, ele nos chama de sacerdócio real, de nação santa, e ele nos chama ainda de povo de propriedade exclusiva de Deus. O termo aqui no grego aponta para um povo adquirido, comprado, propriedade. Um povo comprado com um objetivo, com uma missão, com um propósito especial. Essa palavra propriedade, aqui usada por Pedro no original grego, é usada comumente no grego koiné para descrever uma aquisição feita com custo, com zelo, e que guarda valor sentimental, um bem afetivo. É esse o termo, o significado. Ele não nos comprou apenas porque estava sobrando uns créditos celestiais. Nos comprou porque nos amou, nos comprou porque nos resgatou, nos comprou para nos transformar para uma missão, para um propósito bem estabelecido, que nós vamos ver em seguida. Pertencer a Deus, queridos, exclusivamente. Um dos grandes dilemas da igreja na história foi ser noiva de Cristo e possuir diversos amantes, o dinheiro, os bens. Igreja que já foi chamada de senhora feudal, grande proprietária de bens e riquezas da história antiga. Não dá para sermos noivas de Cristo mantendo relacionamentos adúlteros espiritualmente com outros senhores. Nós somos pertença, nós somos povo comprado por Deus. Afetivamente. Pertencer a Deus enquanto igreja, reconhecer que a nossa vida não é nossa. Isso confronta de maneira direta o individualismo reinante nos nossos dias. A igreja, queridos, não é como muitos tentam pensar, e por isso que é maravilhosa a doutrina e o sistema de governo da nossa igreja. Com todo respeito aos demais, a igreja não é democracia espiritual, é uma teocracia. A igreja, ela pertence ao Senhor, ela não pertence ao povo. Ontem estávamos num workshop produzido e realizado pelo nosso presbitério, e o pastor que estava lá ministrando a palestra sobre o manual da nossa igreja, sobre nosso sistema de governo presbiteriano, falava-nos, ele é advogado, e falava-nos de um pastor de outra denominação que o procurou para assinar um estatuto para que ele registrasse a sua igreja, isso lá no Rio de Janeiro. Então, fez o contrato, e quando ele está examinando esse estatuto,
constava lá no patrimônio da igreja, tudo no nome do pastor. O templo é do pastor, e isso constando no estatuto. A igreja é do pastor, os bens da igreja são do pastor, tudo é do pastor. Aí ele pegou bem assim, aí ele voltou com o pastor, olha, não leve a mal não, mas nós estamos rescindindo, eu não vou mais fazer esse estatuto, não. Mas o que foi, doutor e tal? Não. Mas aconteceu alguma coisa, não é? Porque tem diversas situações aí no seu estatuto que eu não concordo. Primeiro, que a igreja é do Senhor. A igreja não é de homens. Aí tentou se explicar, não se preocupe. Faça com outra pessoa, eu não vou fazer. E isso é mais frequente do que você possa imaginar. Igrejas que nascem de qualquer propósito, de qualquer conveniência e interesse de pessoas, e amanhã acabam e fica tudo para homens. Não são projetos, não são missões, não são reuniões sinceras de pessoas que buscam devotar suas vidas para o Senhor. Porque ser igreja é pertencer ao Senhor, não a homens. A igreja pertence ao Senhor. A reverência que trazemos para com Ele é reflexo do reconhecimento de que somos sua propriedade. Tudo pertence ao Senhor, a terra e os que nele habitam. Nós vimos aqui no último mês de fevereiro, um mês inteiro falando sobre contribuição na igreja. Nós tivemos a oportunidade de aprofundar a essência do que é contribuir na igreja, como resultado de uma fé que nos move a pensar no Senhor como dono de tudo, como provedor, criador e sustentador de todas as coisas. Nada do que você tem é seu, nem mesmo a sua própria vida. E muito menos, então, podemos pensar enquanto igreja em pertencermos a uma cidade, a pertencermos a uma circunscrição, a uma organização administrativa. Tudo isso não pode prevalecer a propriedade assinada e comprada por aquele que deu seu Filho unigênito para nos resgatar do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. A igreja é dele. A igreja pertence exclusivamente a Deus. O culto pertence a Deus. O ensino da igreja pertence a Deus. A comunhão espiritual dos crentes pertence a Deus. As famílias que a compõem pertencem a Deus. As missões que ela desenvolve, os projetos que ela possui, as ferramentas que utiliza, todas elas pertencem ao Senhor. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. E tudo isso precisa apontar para Ele. Por isso que a reforma guarda como um dos seus principais legados o resgate do cristocentrismo na vida eclesiástica. Não é a igreja que tem que aparecer, é o Senhor, o dono dela, que precisa ter o seu nome elevado, exaltado, louvado e bendito. É o que nos diz John Owen, por exemplo, quando nos afirma: não pertencemos a nós mesmos, mas a o Senhor que nos comprou com seu sangue. A igreja, por direito, pertença, propriedade dele. Tem o nome dele, tem as marcas dele, tem a aparência dele, o jeito dele. Porque pertence a ele. É o que nos diz Atos 20 e 28, por exemplo, quando Paulo, defendendo a fé, nos diz que a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Ele nos diz também na 1 de Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, não sois de vós mesmos, fostes comprados por alto preço. Nós fomos comprados, não somos, nós pertencemos, a igreja é do Senhor. Ser igreja é pertencer ao Senhor. Mas tem muita comunidade aí que se chama igreja e que não guarda consigo esta identidade, que é profundamente bíblica. E se não é de Deus, pode ser de qualquer um. E tudo bem, respeitamos, mas não vem dizer que é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela tem marca, ela tem dono, e ela pertence ao Senhor, não a homens. Se você sabe disso, você precisa viver de forma que agrade o dono. Você não tem que me agradar, você não tem que agradar o presbítero, você não tem que agradar a liderança da igreja, você não tem que aparecer nas fotos do Instagram da igreja. Isso é detalhe. Você tem que agradar o dono. Como é que você está vivendo?
se você, sendo igreja, pertence a Ele. Fuja dessa independência espiritual. Você caminha pelo dono, por aquele que comprou essa igreja. Honre ao dono com tudo que você é e tem. Honremos ao dono enquanto igreja, enquanto comunidade de santos que aqui se reúnem para servi-lo. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas ser igreja, diz aqui Pedro, é proclamar também as virtudes de Cristo, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O termo grego aqui, exangelete, significa anunciar com clareza, proclamar, divulgar amplamente. O termo traduzido como virtudes, aqui por outro lado, refere-se aos feitos poderosos, às perfeições e atributos morais de Deus. O que você vai proclamar? Tem muita gente proclamando, igreja aí, coisas que não dizem respeito a quem Deus é. Igreja fulana de tal, de não sei aonde. Um lugar de se fazer amigos. Igreja não é isso. Igreja não sei do que, não sei de onde. Um lugar de resgate de vidas. É isso que é igreja? Quando a gente olha para a igreja, a gente tem que olhar para Deus, como vimos no ponto anterior. Ser igreja é proclamar as virtudes de quem? De homens? Pois hoje, mesmo no nosso meio reformado, eu conheço um punhado de gente que não se filia, não se dispõe para servir a igreja por conta da igreja ou do Senhor. Se dispõe porque é a igreja do pastor fulano. É a igreja do multi-conhecido e internacional pregador ciclano. É a igreja do conferencista doutor fulano. Não é a igreja de Cristo. Igrejas que não estão proclamando mais ao seu dono, ao seu Senhor. As virtudes do nosso Salvador proclamam suas próprias, se é que existem virtudes, ou mesmo as virtudes de homens. As virtudes aqui referenciadas referem-se a Cristo. São virtudes morais, atributos de quem Deus é. Sua bondade, sua justiça, sua eternidade, sua imutabilidade, seu poder, sua graça, seu perdão, sua misericórdia. Precisamos proclamar isto enquanto igreja. Ser igreja é proclamar as virtudes dele. A igreja existe para esta finalidade, tornar o nome de Cristo conhecido. Proclamar, meus irmãos, é principalmente nossa missão primária. Não apenas pregar, veja bem, mas testemunhar com integridade. Que lamento, que tristeza a igreja que pensa que cumpre sua missão fazendo cultos dominicais e só. Muito triste. E descumpre fatalmente o que a palavra exige de nós. Ser igreja não é proclamar de maneira secreta, institucional a fé. É orgânico, é vida. Sai do templo para a tua casa, sai do púlpito para a cama onde você dorme, sai do banco que você senta para o local do teu trabalho. Atravessa as barreiras da distância onde você se congrega até o local onde você vota, até o local onde você compra os mantimentos para uma semana da sua família. É proclamação, é vida, é integral, é holístico, une todas as dimensões da tua vida. É missão primária. A igreja, meus irmãos, num mundo cheio de barulhos, de ruídos, de confusões, de incertezas, ela precisa urgentemente recuperar a sua voz. Houve um tempo onde a igreja era consultada para grandes dilemas morais, em tempos de guerra, em tempos de crises. Hoje ela é muitas vezes a causadora deles.
trazendo máxima vergonha para o nome de Cristo. A igreja precisa recuperar sua voz. O nosso silêncio diante do pecado também é infidelidade, porque não basta, meus irmãos, apenas nos esforçarmos para uma vida santa, é preciso que proclamemos as virtudes daquele que nos resgatou, com coragem, com ousadia, sem temermos as consequências disso. Voz de Natã para denunciar reis, voz profética de isenção, para trazermos ao mundo a verdadeira resposta que sara os seus problemas. A igreja tem que proclamar as virtudes. É isso que Charles Spurgeon nos diz certa vez, falando sobre evangelização. Fala ele que a igreja que não evangeliza está em rebelião contra a sua natureza. É uma impostora. Ser igreja é proclamar amplamente. E proclamar o quê? As virtudes de Cristo. Em Mateus 28, 19 e 20, na grande comissão, Jesus diz aos seus discípulos: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas. Não é só pregar, é fazer discípulo, é viver junto. Não é só viver junto, é ensinar, é dedicar tempo intencional para tornar Cristo conhecido na vida de alguém que pensava conhecer, mas não conhece. E esse é um crescimento amplo, numa caminhada que é enriquecedora, tanto para quem discipula, quanto para quem é discipulado. Em Romanos capítulo 10, versos 14 e 15, Paulo nos diz e nos pergunta, rememorando a profecia: como ouvirão se não há quem pregue? Quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Se você é igreja, você precisa proclamar as virtudes de Cristo. Se nós somos igreja, nós precisamos testemunhar com ousadia. Se nós somos igreja, não basta frequentar a igreja local, tem que orar por missões, tem que se envolver com missões. Se você é igreja, você precisa ser nos teus círculos de convivência social, você precisa ser uma voz viva do Evangelho. Porque ser igreja é proclamar as virtudes de Cristo, não se calar, mas falar a respeito daquele que nos resgatou, proclamar as virtudes dele. Nada do que você diga a teu próprio respeito, da tua igreja, do conforto, da praticidade, da alegria, do acolhimento, nada disso vai transmitir ao coração de um eleito o convencimento necessário para que ele entenda o seu pecado, a necessidade de se arrepender, do que você falar bem daquele que é o teu Senhor. Virtudes. Veja só o que ele fez comigo. Você não sabe quem eu era, mas ele me amou. O Senhor, o meu mestre, deu-se por mim, esvaziou-se da sua glória, assumiu forma de servo, experimentou morte de cruz e ao fim ressuscitou para nos redimir do pecado e da ira vindoura, a fim de nos fazer seus filhos, a nós, os que cremos. Proclame as virtudes. A pergunta é: quais são? Vocês têm comunhão suficiente, intimidade suficiente com Ele para conhecer suas qualidades, para contar com segurança a alguém sobre as suas virtudes? Quem é Cristo? Quem tem sido Ele para você? E em último lugar, meus irmãos, Pedro termina no verso 10 dizendo: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. No finalzinho do verso 9, ele ainda nos diz que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E essa luz, refletida aqui no que Pedro quer nos ensinar, é simbolicamente representada pela misericórdia, que não tínhamos quando não éramos povo e agora a temos, porque alcançamos, por sermos povo de Deus, sua compaixão
o seu favor. Ser igreja, em último lugar, é viver na luz da misericórdia. Agora alcançaste misericórdia. A construção verbal grega, eletentes, é um particípio passivo que revela uma ação exclusiva de Deus. Pedro faz eco aqui ao que Oséias nos apresenta no livro de Oséias, capítulo 2, verso 23. Veja comigo na sua Bíblia. Livro do profeta Oséias, capítulo de número 2, verso de número 23. Diz assim a palavra de Deus: semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi, tu és o meu povo, ele dirá, tu és o meu Deus. Compaixão, a misericórdia do Senhor é que nos faz iluminar sua graça no mundo. Ser igreja é isso. Pedro mostra aqui que o povo outrora rejeitado, que era não meu povo, agora é aceito, agora é transformado pela misericórdia divina, pela sua escolha graciosa. Nós não fomos salvos, como dissemos no primeiro ponto, porque éramos bons, porque éramos maravilhosos. Nós somos salvos porque Deus é rico em misericórdias, tardio em irar-se. Isso transforma a nossa forma de tratar as pessoas. Pois se sabemos quem nós éramos e quem Ele é, dificilmente trataremos as pessoas com petulância, com distrato, com algum tipo de altivez ou soberba. A igreja é chamada no mundo, queridos, para iluminar misericórdia, iluminar compaixão. A igreja não é um lugar de gente perfeita, como eu já disse inicialmente. É de gente sendo aperfeiçoada diferente. É gente que erra, mas se arrepende. É gente que falha, mas busca melhorar no Senhor. A igreja é chamada para espelhar ao mundo a compaixão de Cristo. De um Senhor perfeito, o Filho do Deus vivo, encravado num madeiro, rogava ao Senhor, intercedendo que perdoasse ele os pecados daqueles que o penitenciavam a uma pena injusta. Ali, sem saberem que na realidade estava ele cumprindo o decreto de Deus para a nossa própria salvação. E ele diz, como um dos últimos clamores antes de padecer naquela cruz: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Como tem sido o nosso coração em relação às atrocidades que nós enfrentamos? Como tem sido a nossa reação diante de injustiças que sofremos? Nós temos feito como os antigos, orações imprecatórias. Tem gente que se louva hoje disso. Oração imprecatória, eu quero que o Senhor fulmine os meus inimigos. Gente que está com o coração preso na antiga aliança. A igreja é um farol da misericórdia. É triste vermos, queridos, muitas comunidades, ajuntamentos de pessoas onde há opressão, onde há relacionamentos tóxicos entre pastores e membros, onde há insensibilidade, onde há julgamentos arbitrários, onde pessoas sentem medo de frequentar uma igreja por conta do tipo de tratamento que recebem. Imagine você hoje de fora. Pois hoje tem sido um fenômeno não tão raro quanto pensávamos, e que certamente desagrada ao Senhor e mancha a imagem da igreja perante o mundo. Enquanto anunciadores da luz da misericórdia, um povo que não era povo, um povo que não era nada, e foi comprado por ele para ser chamado seu povo, muitas vezes quer ser dono do próprio Deus, como se fosse possível isto. Não proclamando com humildade e acolhimento aqueles que desejam mudar, que foram chamados pelo Senhor,
para a mudança. Sujos, maltrapilhos, pecadores, errantes, mentirosos, adúlteros, um pouco do que nós éramos, nada diferente disso. A igreja que cresce de maneira saudável é a igreja que entende que precisa iluminar a misericórdia de Deus no mundo. Richard Sproul, ele nos fala um pouco sobre isso, nos afirmando, queridos, que a igreja é a reunião dos miseráveis que foram acolhidos pela graça. Não é a reunião dos perfeitinhos, dos cheirosos da fé, dos perfumados espirituais, não é isso não. É gente imunda, como era eu e você algum dia, antes dele nos mudar a sorte, nos colocar os pés firmados na rocha. Antes nós andávamos perdidos, outrora éramos inimigos de Deus. Como diz o apóstolo Paulo quando escreve aos Efésios, capítulo 2, andávamos errantes, maldosos, convivendo com o pecado e nos alegrando com ele. Mas um dia o Senhor mudou a nossa vida e continua ele diariamente mudando a vida de todos aqueles que são chamados pelo seu nome e estão por aí, mundo afora espalhados, e que também são igreja. Ainda não sabem disso, mas são tão miseráveis quanto também nós já fomos. Ser igreja é viver na luz da misericórdia. Quando escreve a Tito, Paulo reflete essa marca em Tito 3, 4 e 5. Segundo a sua misericórdia ele nos salvou. E no texto conhecidíssimo onde Jeremias nos traz da parte do Senhor uma afirmação belíssima e segura, que precisa marcar a nossa vida, lá em Lamentações 3, 22 e 23, quando nos afirma que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grande é a sua fidelidade, renovam-se elas a cada manhã. E que bom, louvado seja o Senhor, como diz o salmista, porque as suas misericórdias duram para sempre. Ser igreja é viver na luz da misericórdia. E sabendo disso, você precisa se lembrar diariamente da misericórdia que te alcançou um dia. Você precisa tratar os outros com compaixão. Você precisa entender que um dos mandatos que você recebeu enquanto igreja do Senhor, enquanto igreja, a nossa missão é sermos também lá fora embaixadores da graça, da salvação que acolhe até o mais perdido pecador, tendo poder suficiente nas suas mãos para mudar a sua vida, para resgatar o seu futuro, para mudar os seus caminhos. Pode ser gente que está pescando, que não faz mal a ninguém, mas também tem um ladrão na cruz. Tem gente que está ali coletando impostos, mas também ex-terroristas, como Zelotes. Gente de moral pouco questionável, gente bastante corrupta, e que muda, e que tem a sua vida transformada, e que tem o seu coração renovado. Regeneração, novo nascimento. Isso é ser igreja. Saber disso move o nosso coração para a misericórdia, para sermos marcados como uma igreja que acolhe, não que expulsa, como uma igreja que tem compaixão e não rigor. Rigor temos na doutrina, no tratamento, é compaixão. Rigor temos na defesa da fé. No relacionamento, é compreensão, doçura. Isso é ser igreja. Infelizmente, tem pastores, tem líderes que se auto-intitulam os paladinos de Deus, os caçadores de pecadores, e arruinam igrejas em pouco espaço de tempo, por perseguições, intentando uma pureza que não é alcançada por seus próprios meios. É debaixo de oração, dependência, paciência e muito trabalho. Ser igreja é viver nessa luz da misericórdia do Senhor, acolhendo e pregando a mesma graça que um dia mudou também a nossa sorte.
Ser igreja, meus irmãos, é ser eleito. Vós sois raça eleita. É ser consagrado, separado, sacerdócio real, nação santa. Ser igreja é ser enviado, a fim de proclamardes as virtudes de Cristo. Ser igreja é ser sustentado pela misericórdia, como iluminação e demonstração da obra que Ele produziu em nós. Ser igreja não é ser fruto do acaso. Nós não somos um grupo aleatório de pessoas que um dia se encontrou, um foi falando para o outro, não. Essa igreja está aqui 44 anos de organização, 50 anos de trabalho, porque ela nasceu no coração de Deus antes de nascer na mente dos homens que a fundaram. Ser igreja não é um acaso, não é um fruto de aleatoriedade da estrutura humana. Nós somos o povo da cruz. Nós somos o povo que vive entre as trevas e a luz, entre a perseguição e a esperança, entre a graça e a missão. Em um mundo que tenta ferozmente silenciar a igreja, nós precisamos continuar vivos na nossa identidade, inflamados pela glória do Cristo, que é o dono da igreja. A verdadeira igreja não é definida pela arquitetura que ostenta. A verdadeira igreja não é definida pelos eventos que produz, ou pela liturgia que possui. A verdadeira igreja é viva, é santa, é eleita, é missionária. Ela é povo de Deus. Ser igreja é reconhecer que nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz. Nós somos propriedade exclusiva dele. Nós não vivemos para nós, mas para proclamar aquele que nos salvou em tempos difíceis e também nos favoráveis. A identidade da igreja permanece a mesma. E essa identidade brilhou na história, mesmo sob o império das trevas mais intensas, como no Coliseu romano, no ano 64 depois de Cristo, quando um incêndio devastador consumiu grande parte da cidade do grande império, a capital, Roma. O imperador Nero, em busca de um bode expiatório, culpa os cristãos e uma terrível perseguição é começada ali. Cristãos, naquele tempo, foram cobertos de peles de animais, lançados a cães selvagens para fim de serem devorados vivos. Outros eram crucificados, outros eram queimados vivos como tochas humanas no jardim do palácio do imperador, simplesmente porque não renunciaram a Cristo. Conta-se que naquele tempo uma jovem cristã chamada Ágape, de apenas 17 anos, presa juntamente com a sua irmã Irene. Essa história está no livro Os Mártires do Coliseu. Estavam elas presas ali em uma pequena casa dos arredores de Roma. E durante o julgamento, foi-lhes dada a chance de negar a Cristo. Ágape respondeu juntamente com a sua irmã: nós pertencemos a Ele. Ele nos comprou com o seu sangue. A chama que vocês acenderem hoje não poderá apagar a luz que Ele acendeu em nosso coração. Na noite da execução daquelas duas jovens meninas, foram elas amarradas em postes e tochas foram acesas ao redor. Enquanto a fumaça subia, o cheiro da carne queimava, elas oravam em voz alta por seus algozes. E um dos guardas, chamado Cláudio, ouvindo os clamores inexplicáveis daquelas meninas, vendo a paz com que elas viam as chamas consumirem sua pele, volta para sua casa, redige uma carta para o regimento romano, abandonando o exército. E sendo perseguido por ser desertor, passa a fugir, se juntando aos crentes e sendo batizado. E disse Cláudio: a minha vista naquela noite não podia contemplar uma mais viva esperança
para o meu futuro. A igreja floresceu, queridos, não por causa dos tempos que teve. A igreja prosseguiu, queridos, não por conta dos recursos financeiros que ostentou, mas por causa da fidelidade de Ágape, de Irene, de Cláudio, de Marcos, de Edson, Osvaldos, Josés, de gente simples, mas crente e temente ao Senhor, que sabia, com todas as suas forças, que ser igreja é viver e morrer como propriedade exclusiva de Deus, como um povo comprado por Ele. Redescubra, se você ainda não sabe, enquanto igreja, que você faz parte do corpo de Cristo. Redescubra sua identidade como um membro da agência do seu reino. Rejeite toda superficialidade, religiosidades vazias, vãs, que te aprisionam. E vivamos nós como igreja, sendo luz em meio às trevas, custe o que custar. Mesmo que as tochas toquem nossa pele, não poderão assaltar a nossa fé, porque nós pertencemos a Ele. Ser igreja é uma identidade viva. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos cantar um cântico separado para esse momento com nosso grupo de louvor, que nos remete a esse tema. Ser igreja é ser família, ser corpo. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Romanos capítulo 12, verso 5. Vamos cantar todos juntos com alegria.